Então, João 1, a gente vai ler do versículo 14 ao versículo 18. Diz assim, então, João 1, 14 em diante. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém, gente? Então, esse é o texto base para a nossa última mensagem da série Presença Manifesta, onde tudo aquilo que a gente falou converge para esse momento. A principal revelação, a principal demonstração da presença manifesta de Deus em nosso meio é Cristo. E para isso, eu queria, para a gente iniciar, eu quero chamar o Fernando aqui na frente. Vem cá, Fernando. A gente vai fazer uma dinâmica aqui. Você vai pode ficar bem aqui, ó, virado para lá. Assim, do jeito que eu tô. Aqui, ó. Fica aqui, vira para lá. Isso. Chega mais para trás um pouco. Mais para trás. Isso aí, agora dá. Fernando, dá 2 passos para frente. Pode ir. Vira para a direita. Dá mais 3 passos. Isso aí, agora vira um 180 aí. Dá mais 2 passos. Agora vira para a direita. Dá mais 2 passos. Vira mais um 180. Dá 4 passos e volta para o lugar. Beleza. Não, pode voltar aqui. Pode voltar, não terminou ainda não. Agora você vai fazer a mesma coisa, fica na mesma posição que você estava. Isso. Agora faz o seguinte. Fecha o olho. Dá 2 passos para frente. Vira para a direita. Dá 2 passos. Vira um 180 agora. Dá 2 passos. Vira para a sua direita agora. Dá 2 passos. Agora vira um 180 de novo. Dá 2 passos. Isso aí. Pode abrir o olho agora. Foi diferente, gente, a primeira da segunda? Teve que se localizar ali, né? Porque senão você ia lá para frente. Fiz essa dinâmica, pode sentar agora. Aplauda o Fernando aí. Gente, de uma maneira bem básica, essa dinâmica, para a gente perceber uma coisa. O Fernando, ele estava no mesmo local, ouvindo a mesma pessoa, para cumprir o mesmo propósito. Só teve uma diferença da primeira para a segunda situação. É o olhar. É a visão. Mesmo diante da mesma realidade, ele
foi muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples do que ele seguir a coisa que ele já tinha feito, ele já tinha conseguido, ouvindo a mesma direção da mesma pessoa, mas agora com os olhos fechados. Por que isso? Porque ver faz diferença. Quando nós estamos vendo é muito mais fácil. Quando nós seguimos a orientação com os olhos abertos, enxergando aonde nós estamos pisando, nós fazemos com mais velocidade. Nós temos mais confiança em dar passos quando estamos enxergando. Por quê? Porque sabemos que a vista é algo muito importante para nós, para tudo que fazemos, para as atividades que a gente cumpre, para nos relacionarmos. A visão é algo muito importante. E é por isso que quando nós lemos esse texto, nós precisamos dar atenção àquilo que João nos diz. Porque João ele coloca para nós uma dificuldade. E essa dificuldade é: ninguém jamais viu a Deus. Você já parou para pensar no peso dessa afirmação? Se nós entendermos a importância de vermos para onde estamos indo, vermos quem está falando conosco, vermos a fonte de uma orientação, você já parou para prestar atenção do impacto que tem essa frase, essa verdade de que ninguém jamais viu a Deus? Talvez a gente pode pensar o quão mais fácil seria, como foi mais fácil aqui na primeira dinâmica, se pudéssemos enxergar o Senhor. Talvez em algum momento você já se perguntou: seria tão mais fácil se eu pudesse ver o Senhor? Seria tão mais fácil seguir ao Senhor? Seria tão mais fácil confiar se eu pudesse ver? Talvez em algum momento da sua vida, aquele dia que a fé está fraca, que você está passando por alguma luta, você pensou assim: pois se não dá para ver o Senhor, eu podia ver pelo menos um anjo, né? Alguma coisa Deus poderia mandar para que eu não pudesse caminhar só pela fé, mas que eu pudesse ver alguma coisa. Isso por quê? Porque, na verdade, eu e você gostaríamos de ver o Senhor. Quando nós lemos que ninguém nunca viu a Deus, não é o desejo do nosso coração. Eu tenho certeza que eu e você, a grande maioria, preferiria um Deus que a gente pode ver. E ver com os olhos humanos. Então, quando João coloca para nós que ninguém jamais viu ao Senhor plenamente, o Deus materializado, João ele está colocando para nós um grande problema. Um problema nosso e um problema da humanidade. A falta de uma visão, de uma materialização do nosso Deus. E esse é um problema para a humanidade, por quê? Porque é um problema para quem tem fé e é o problema daquele que também não tem fé. Se a gente for avaliar primeiro quem não tem fé porque justamente não vê Deus. Porque se Deus aparecesse na frente da pessoa dizendo: eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, e a pessoa pudesse enxergar, eu tenho certeza que a maioria daqueles que não têm fé em Deus passariam a acreditar, porque uma vez que ela olha para Deus, ela não precisa mais de fé. Agora ela caminha, ela acredita porque os olhos humanos estão vendo. Mas agora, eu e você precisamos admitir que o fato de Deus ser invisível afeta a maneira que nos relacionamos com Ele. E afeta a percepção também da presença dele em nosso meio. Ah, não, pastor. Com os olhos humanos eu não vejo o Senhor, mas eu vejo com os olhos da fé. É verdade. O motivo de estarmos aqui é porque obedecemos o princípio. Seria melhor para nós se pudéssemos ver, mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então, um passo dentro daquilo que é possível
Nós estamos caminhando por fé. Mas é algo que a gente precisa ser honesto, que a nossa caminhada de ver pelos olhos da fé, ainda assim, é diferente de uma caminhada se pudéssemos ver com os olhos naturais. Quer ver uma coisa? Se Deus estivesse aqui agora e você estivesse vendo com os olhos naturais, como seria a sua adoração nesse culto? Seria exatamente igual à adoração que você entregou? Se Jesus aparecesse aqui andando, a postura sua seria igual à postura de fé que você tem em relação à presença dele em nosso meio? Se você chegasse em casa, da faculdade, do trabalho, e Jesus estivesse lá no seu quarto, materializado, Deus lá que você olhasse com os seus olhos, o tempo que você dedicaria a Ele seria maior do que o tempo que você dedica hoje, que você crê nele pelos olhos da fé? Os sentimentos que nós temos, por exemplo, de às vezes nos sentirmos sozinhos, nós teríamos se a gente pudesse olhar para o lado e ver, cara, Deus está aqui comigo. Os medos que nós temos de enfrentar situações, dos perigos que nós corremos, nós teríamos se nós estivéssemos vendo Deus pelos olhos humanos, demonstrando todo o seu poder. Então a gente precisa reconhecer e assumir que nós caminhamos pelos olhos da fé, mas que o fato de não vermos o Senhor influencia na maneira que nos relacionamos com Ele. Essa é a primeira coisa. João está falando, olha, ninguém jamais viu a Deus. Só que João, ao mesmo tempo que ele traz para nós uma limitação que nós temos e uma influência na nossa relação, e nós precisamos admitir isso, que o desejo de ver Deus é algo humano, é algo da nossa natureza. João demonstra para nós que também há uma resposta para essa dor humana. Há uma resposta para aqueles que caminham por fé, mas que sabem que se pudessem ver, teriam uma relação diferente com esse Deus. E é aí que João ele nos traz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O Deus invisível, o Deus que não podia ser visto, ele agora decide ser visto a partir do Filho, a partir do Cristo. O Verbo encarnado agora revela para nós a imagem de Deus de uma maneira mais palpável. Agora, aqueles que não podiam ver a Deus, podiam olhar para Cristo e ver o Senhor, ver o Deus encarnado. Agora, o Deus invisível, que era difícil de compreender, eles podiam compreender. Deus, ele em Cristo se tornou mais entendível. Ele se tornou mais compreensível. Ele se tornou um Deus mais perto. E agora, o que João está falando é que uma vez que o Filho encarnou, uma vez que o Verbo está encarnado, nós passamos a conhecer a Deus quando olhamos para Jesus. Então agora, se eu quero conhecer a Deus, para o que eu olho? O que define quem é Deus para mim? É Jesus. É quando eu olho para o Filho, é quando eu olho para o Deus encarnado. E quando eu reconheço que Jesus é a revelação máxima de Deus, que Jesus é o filtro de Deus, que Jesus é a lente, que a partir de Jesus é que eu vejo a ação e quem Deus é em todas as coisas, eu elimino todas as outras coisas que antes eram lentes para mim, eram bases para dizer quem Deus é. Porque se Cristo não fosse a revelação máxima, eu poderia olhar para Deus a partir das minhas emoções.
Deus é aquilo que eu sinto. Deus é o sentimento que eu tenho por Ele. Eu poderia olhar para as circunstâncias. Deus é eu olhar para Deus, definir Deus a partir das situações que eu passei, das dificuldades que eu tive, ou das alegrias. Eu poderia definir Deus a partir das minhas tradições, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas Deus, Ele não é definido a partir de nenhuma dessas coisas. A definição máxima de quem Deus é Cristo, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. Imagina só se Deus confiasse as nossas emoções, a testificação de quem Deus é. Cara, cada um ia ter um Deus. Cada um ia ter um Deus à sua imagem. Se as circunstâncias, as nossas histórias pudessem definir quem Deus é, se eu tive uma boa infância, se eu recebi muitos presentes, então Deus é aquele, é o gênio da lâmpada. Aí a pessoa que sofreu mais na infância, que teve um lar desestruturado, olharia para Deus de que forma? Deus é um Deus ausente, Deus é um Deus que não tem poder, Deus é um Deus que não ama. E aí cada um de nós teríamos um tipo de Deus, ou um tipo de ídolo. E talvez a grande causa de termos no mundo milhares de deuses, ou de ídolos, ou de religiões, é porque estamos atribuindo a situações, a crenças, a tradições, a emoções, a manifestações, a experiências. Estamos olhando para Deus a partir dessas coisas que são incapazes de definir quem Ele é. Mas nós passamos a conhecer o Deus invisível quando olhamos para Cristo. E em Cristo, e a partir de Cristo, nós passamos a olhar para todas as outras coisas e para todas as áreas das nossas vidas. Se eu quero saber o que Deus pensa ou como Deus age diante da minha vida, é só olhar para Jesus. Como Jesus lidou com as pessoas que passam pelas mesmas questões que eu passo. É um problema de pecado. Como é que Jesus ele lidou com os pecadores? E Jesus ele lidou com vários. Desde o âmbito da religiosidade, da vaidade, da mentira, da sexualidade. Como é que Jesus ele reagiu? O que é que Jesus ensinou para os pecadores que apareceram diante dele? Porque isso revela como Deus nos vê e como Deus lida também com os nossos pecados. Como é que Cristo lidou, reagiu, se importou com os feridos? Sejam por uma enfermidade, seja por uma morte, seja por uma questão familiar, seja por uma miséria, seja por fome. Como é que Jesus se manifestou àquelas pessoas diante das circunstâncias que elas estavam vivendo? É assim que eu olho para Deus. E a partir do momento que eu olho para Jesus, como Jesus lidou, eu posso olhar e ver como Deus ele também está vendo a minha causa, a minha situação. Então eu não olho para aquilo que estou passando, eu não olho para aquilo que estou sentindo, e a partir disso eu defino quem Deus é para mim. Eu olho para Jesus, eu olho como Jesus lidou, o que Jesus fez diante da realidade, das emoções que eu estou sentindo. E aí eu tenho convicção de que em Jesus eu sei que há um Deus que olha para mim e se importa também com a minha vida. Sabe, é quando eu olho isso que eu coloco a minha vida na direção de Cristo. Quando eu faço isso, eu consigo olhar para Jesus e pensar, cara, o que é que Jesus está vendo na minha vida e que Ele está se agradando? O que é que alegra Jesus? Porque aquilo que alegrou Jesus é aquilo que está presente na minha vida, que também está alegrando o Senhor hoje. O que é que Deus ele quer que eu mude? Aonde é que o Senhor quer me corrigir? Eu olho para como Jesus reagiu
às situações, aos comportamentos, aos sinais de caráter. E eu faço um filtro também da minha vida. E assim eu começo a entender quem Deus é na minha vida e aquilo que Ele quer fazer, as mudanças que Ele espera em mim. Então eu consigo entender que, se antes o Deus invisível era difícil de ser compreendido, agora eu olho para Jesus e eu conheço quem Deus é, porque Ele é a imagem visível de Deus. Mas é quando eu reflito nos detalhes, é quando eu observo, é quando eu investigo aquilo que alegra ou entristece o coração de Jesus, que eu coloco a minha vida. E eu entendo que não apenas Jesus é aquele que revela quem o Pai é, mas Jesus é aquele que me transforma para que eu reconheça a Deus. Olha só o que está escrito. A gente leu aqui que está escrito: nós vimos a glória do unigênito. Ou seja, o Filho, o único da mesma natureza, o único da mesma essência. Mas ao mesmo tempo a gente vê um contraste, porque ele era o único filho da mesma essência. Mas o texto está dizendo que aqueles que o reconheceram serão chamados filhos de Deus. Ele era o único por natureza, mas por causa dele nós somos o quê? Também filhos pela graça. Ele era o único por essência, mas por causa dele nós somos hoje filhos por adoção. Então, porque o Filho de Deus se tornou visível para nós, nós também podemos ser chamados filhos. E porque nós somos transformados em filhos, a partir da glória dele, nós somos também transformados e reconhecemos esse Deus que é Pai. Olha só o que está escrito, que o Paulo escreve em 2 Coríntios 3,18. Nós todos, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Sabe o que isso significa? Que Jesus, que é a imagem do Deus invisível, Ele também é o molde para nós da nossa transformação. Ele era o único filho, mas a partir dele, eu e você também nos tornamos filhos. Então, quando eu desejo ser transformado, quando eu sei que Deus ele quer fazer mudanças na minha vida, quando eu quero ir mais fundo no meu relacionamento com Ele, para onde eu olho? É para Jesus. Talvez você pense muito sobre isso. Você é uma pessoa que sonha em crescer. Você é uma pessoa que sonha em níveis mais altos com Deus. Você é uma pessoa que sonha, já está sonhando no ano que vem, cara, em ser a melhor versão que você já foi na sua história. Cara, 2016 vai ser o meu ano. É o ano da mudança, é o ano da disciplina, é o ano de cumprir os alvos. Eu vou ser a melhor versão já vista de mim aqui na terra. Quando João diz que Jesus é o Filho e que quando o reconhecemos, nós nos tornamos filhos, ele está dizendo assim, sabe essa evolução? Sabe essa sua melhor versão? Não é a versão que você deseja. Essa versão já tem um molde. Essa versão já tem uma imagem. Essa versão um dia já encarnou. E a melhor versão que você pode ser aqui na terra é a cópia fiel de quem Cristo é. A sua melhor versão é Cristo sendo visto em você de forma cada vez mais clara e fiel. A imitação de Cristo é a melhor versão que você pode ser, que você pode desejar, porque uma vez que nós reconhecemos o único Filho de Deus, nós também
nos tornamos filhos. Uma vez que nós contemplamos a glória do unigênito, nós também somos transformados dia após dia, de glória em glória. Então eu não conheço mais a Deus apenas quando eu estudo muito. Eu conheço mais a Deus, sim, quando eu estudo, quando eu leio a Bíblia, mas quando eu permito que o modelo de Cristo encontrado nas Escrituras mude a minha forma de viver e eu passe a desejar a ser mais parecido com Ele, a ter um caráter transformado como o dele. Eu posso encontrar várias ótimas versões de pessoas aqui na Terra, de especialistas em diversas áreas. Nós podemos olhar para pessoas relevantes e bem-sucedidas, nós podemos olhar para instituições, para empresas bem-sucedidas, podemos capturar, aprender princípios, estratégias poderosas. A pergunta é: esses princípios, essas estratégias, esses comportamentos são vistos em Cristo? Porque para nós o que tem valor é nos tornarmos a cada dia mais parecido com Ele. Como igreja, o nosso alvo não é nos tornarmos a instituição mais relevante do Brasil. Como igreja ou como ministério, nós não estamos tentando ser o movimento de jovens mais impressionante da cidade. Só há um propósito no nosso coração e por isso nós contemplamos a glória do unigênito. O nosso objetivo é nos tornarmos um modelo, uma cópia fiel de Cristo aqui na terra. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. E nós só fazemos isso, sim, quando nós reconhecemos o fato de não vermos com os olhos humanos nos influencia, mas também quando nós paramos de pensar ou de nos medir a partir de tantas outras coisas que comunicam para nós quem Deus é, mas que não chegam nem perto, porque as nossas emoções, as nossas circunstâncias, as tradições, elas podem errar miseravelmente sobre quem Deus é. Mas o Cristo, Ele não errou. Ele é o esplendor da glória de Deus. Hebreus 1 está escrito: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Sabe, eu quero que nesse momento você feche seus olhos e nós vamos orar nesse tempo para que Cristo e que a glória de Cristo seja o nosso primeiro foco. Talvez as circunstâncias que você tem passado, as situações, tem feito você olhar para o Senhor e ver uma imagem distorcida de quem Ele é. Talvez a sua história, talvez pessoas. E tudo isso tem influenciado a maneira que você se relaciona com Ele. Mas hoje a minha oração é que possamos olhar para Jesus, que possamos mais uma vez contemplar a imagem do Deus invisível que é visível em Cristo, e que principalmente o nosso coração esteja guardado e estejamos abertos para sermos transformados pela revelação, pelo molde de quem Cristo é em nossas vidas. Talvez hoje o mundo esteja oferecendo para você outros moldes, outros padrões, outros objetivos que têm tomado o seu coração. Talvez você esteja frustrado porque você não alcançou algum molde dessa terra.
E talvez esse molde é o que faria você se sentir alguém de valor. Mas Jesus está dizendo, não há nada mais valioso do que reconhecer o Filho de Deus, do que ver a sua glória, porque aqueles que reconhecem a glória do Filho de Deus também serão chamados filhos de Deus e serão transformados por essa glória. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra encarnou e viveu entre nós. Nós colocamos o nosso coração diante de ti, reconhecemos a nossa limitação, Deus, e como a nossa fé é fraca e o nosso relacionamento com a tua presença é limitada, porque não te vemos com os olhos humanos. Mas hoje nós decidimos olhar para Jesus. Decidimos olhar através da tua palavra revelada para o Cristo e sermos transformados pelo seu caráter, sermos transformados, rejeitar os moldes do mundo, para que o Senhor seja visto em nossas vidas. Nos transforme, que nas situações que nós vivemos, ó Pai, que diante das nossas emoções, que diante do mais profundo no nosso coração, possamos ver Jesus e como Ele nos vê. Olhe nos nossos olhos, Cristo, para que possamos te contemplar e nos alegrar na beleza do Senhor em nosso meio. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, porque o Senhor se manifestou em carne, para que possamos te conhecer, te compreender e caminharmos a partir da imitação de quem o Senhor é. Assim nós te agradecemos e te entregamos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então você pode abrir os seus olhos, a gente ainda não acabou o nosso culto, tá? Agora, nesse momento, é o nosso tempo de ceia. Então o culto vai acabar lá no nosso hall. Então quando eu encerrar aqui, a gente já está fechando, nós vamos sair daqui agora, nós vamos se espalhar ali no hall e ali nós vamos dar continuidade aonde estaremos celebrando o nosso tempo de ceia como família Holy. Amém? Então Deus te abençoe, você pode então se direcionar até o hall.